E aí, pessoal, beleza? Eu sou o professor Eduardo e eu vou fazer uma aula com vocês sobre gramática. A aula de gramática a gente começa sempre explicando exatamente o que é a gramática. Uma forma muito fácil de fazer com que os alunos entendam o que seria gramática. Gramática nada mais é do que um manual de instrução da língua portuguesa. Nós temos 4 principais gramáticas. Quando eu falo que ela é o manual de instrução da língua portuguesa, eu acho que faz com que vocês entendam que gramática, na verdade, é para ser consultada, não é para ser decorada. Então, a função da gramática é você consultar. E do que trata a gramática? Grama quer dizer palavra. Então, gramática trata do uso que você faz das palavras. E ela orienta não só a parte escrita, mas também a parte falada, ok? Para você que vai prestar vestibular, o mais importante é você saber quais são as partes da gramática. Aqui na lousa eu coloquei de uma forma bastante sintética para vocês entenderem qual que os capítulos principais da gramática. Conhecer esses capítulos é fundamental, você conhecer esses capítulos, porque eles caem nos enunciados da prova, certo? Se você não sabe, por exemplo, o que é ortografia, e caiu uma questão assim, assinale a alternativa que apresenta erros ortográficos, você não sabe qual assinalar. Em qual das orações, qual o equivalente semântico da expressão tal? Se você não sabe o que é semântica, você não sabe qual é a alternativa a assinalar. Por isso, a gente começa a nossa aula explicando os capítulos da gramática. Os capítulos da gramática são 6, são esses que estão aqui. O primeiro capítulo a gente chama ortografia. Orto quer dizer correto, grafia quer dizer escrita. Portanto, ortografia trata da grafia, da escrita correta das palavras. Ou seja, com que letra você escreve tal palavra? Pássaro não é com C cedilha. Ok? Pessoa não é com C cedilha. Gente não é com J. Ok? Quem determina isso é a ortografia. Ela que vai determinar, vai padronizar a escrita. Então, qualquer dicionário que você pegar de língua portuguesa no país, você vai ter isso padronizado. Entendeu? Em qualquer dicionário, maçã vai estar com C cedilha, gente vai estar com G, e quem determina isso é a ortografia. O segundo capítulo chama fonética ou fonologia. Algumas gramáticas ela está como fonética e alguma como fonologia. A fonética trata do som das palavras. Portanto, como que você pronuncia tal palavra, certo? Então tá aqui. Fonética trata do som das palavras. Ok? Então, não interessa para fonética com que letra você escreve, mas sim o som das palavras, como que ele é pronunciado. E se a gente está pensando em som, a gente pensa imediatamente em acentuação. Como em português nós acentuamos as sílabas tônicas, justamente dentro desse capítulo que estão todas as regras de ortografia. É dentro da fonética que eles vão explicar para a gente o que é fonema, o que é letra, o que é sílaba, o que é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Ok? Terceiro capítulo a gente chama de semântica. A semântica, sema é significado. A semântica trata do significado das palavras. Ok? Então, qual é o significado das palavras? Aí você fica pensando assim, se eu não souber alguma palavra, basta eu pegar o capítulo da semântica, folhear o capítulo da semântica, eu vou saber o significado das palavras. Claro que não. Para isso, existem manuais separados de semântica. Um dos manuais separados de semântica que todo mundo conhece é chamado dicionário. É ali que você consulta para saber o significado das palavras. E aí você pergunta para mim, então, do que trata exatamente a semântica? A semântica vai dizer para a gente as possibilidades de significados. Ela começa explicando o que é denotação e conotação, ou seja, o sentido racional das palavras e o sentido figurado das palavras. Depois ela determina o que é sinônimo, o que é antônimo, o que é parônimo, o que é homônimo. E isso eu já vou fazer uma aula específica falando sobre isso com vocês, mas fundamentalmente isso que vai aparecer no capítulo da semântica. Ela vai determinar para a gente os tipos de possibilidades de significado. O quarto capítulo é a sintaxe ou sintaxe. Você pode pronunciar as duas formas, sintaxe ou sintaxe. Sintaxe é organização em grego. Portanto, a sintaxe trata da organização das palavras na oração. Em que ordem que elas são colocadas. E nesse sentido de classificação é o que determina o que é sujeito, o que é predicado, o que é objeto direto, o que é complemento nominal. É aquela parte mais teórica, mais racional da língua portuguesa. Também, como ela trata agora da organização em frase, é a sintaxe que vai determinar para a gente, por exemplo, concordância nominal, concordância verbal.
e todas as regras de pontuação. Onde se coloca uma vírgula, ponto e vírgula, como se usa a interrogação e assim por diante. Quem determina isso é a sintaxe. Então, se você não sabe pontuar uma frase ou se você comete erros de concordância, você tem que estudar o capítulo da sintaxe. O quinto capítulo é chamado estilística. Estilística não trata do estilo de escrever de cada um. Não tem nada a ver de ser estilista, por exemplo. A estilística trata do uso artístico das palavras. Como que você faz arte com palavras? Talvez você não saiba que isso é possível, mas a gente consegue fazer arte com palavras. Tanto que existe uma disciplina do próprio cursinho chamada literatura que trata especificamente disso. E interessante que a estilística vai trazer os recursos que você utiliza para tornar o texto mais interessante. Por exemplo, dentro do capítulo da estilística estão todas as figuras de linguagem, que é fundamental no vestibular e que você tem que aprender. O que é metáfora, o que é aliteração, o que é metonímia. Então, quem determina os recursos artísticos é a estilística. É uma espécie de Photoshop da linguagem. Você podia fazer uma frase convencional, mas você faz com que ela fique mais interessante. Para encerrar, o sexto capítulo chama-se Morfologia. Morfologia trata da formação, morfo é forma, morfologia trata da formação e classificação das palavras. Como que você faz aumentativo, diminutivo, como você constrói uma nova palavra, como você conjuga verbo e qual é o nome da palavra, porque as palavras têm nome. Essa palavra é um artigo, essa palavra é um substantivo? Quem determina isso é a morfologia. Então, essas são as partes da gramática, é o que a gente começa a nossa aula de língua portuguesa com vocês.